termo, pelo amor de Deus, gente. Isso já caiu por terra há muito tempo. Não existe carboidrato simples e não existe carboidrato complexo. Se você está vendo isso em algum livro, pode ter certeza que esse livro é de uma edição antiga. Por quê? A denominação não está adequada porque, olha lá, tem açúcar, teoricamente ele seria carboidrato simples, e tem a beterraba, que seria teoricamente um carboidrato complexo. Por meio de um processo industrial, eu consigo extrair açúcar da beterraba. Né? Outra coisa, batata inglesa é carboidrato complexo e batata doce também é complexo, mas tem uma diferença grande entre elas, eu vou mostrar. Olha lá, o que a gente tem que falar na verdade é o componente de amido. Todo amido, quando digerido, vai se transformar em açúcar, certo? O que é a amilose? A amilose é um tipo de carboidrato linear. É uma cadeia de amilose linear. Imagine o seguinte, eu pego um algodão, bolinha de algodão, tá vendo? Imagine uma bolinha de algodão. Se eu pegar essa bolinha de algodão, molhar na água e apertar ela bem apertadinha, ela vai ficar compacta. É mais difícil tirar fios desse algodão molhado e compacto do que eu pegar simplesmente o algodão seco, bem fofinho, e ficar desfiando ele. É mais ou menos isso. As enzimas digestivas do açúcar, do carboidrato, sentem mais dificuldade para digerir a amilose se comparado à amilopectina. Todos os alimentos têm uma mistura desses dois. Agora, uns predominantemente têm mais amilose e outros amilopectina. Exemplo, feijão, grão de bico, batata doce tem mais amilose, ou seja, a digestão é mais lenta. Já a amilopectina é encontrado em bastante quantidade na batata inglesa, mandioca, polvilho e derivados. A digestão é muito mais rápida se comparada ao outro. Pode passar. Então vamos falar de índice glicêmico. O índice glicêmico é um conceito baseado em a digestão do carboidrato e a rapidez de digestão desse carboidrato, que vai se transformar em açúcar, que vai ser lançado na corrente sanguínea. Então é a capacidade do alimento carboidrato alterar o meu açúcar do sangue, a glicemia. Temos alimentos de baixo índice glicêmico, que seria uma classificação que a ciência mostrou que é por aproximadamente menor ou igual a 55. Exemplo, feijão. Está ali, índice glicêmico médio, deu exemplo kiwi, entre 56 e 69. E alto índice glicêmico maior ou igual a 70. Pode passar. Existem diversos fatores que alteram esse processo, eu vou dar alguns exemplos práticos. Um deles é o seguinte: natureza do monossacarídeo. Por exemplo, açúcar de casa é uma mistura de frutose com glicose, certo? O leite é a lactose, que é a mistura da galactose com a glicose. As frutas basicamente têm muita sacarose, que é a mistura da glicose com a frutose. Então a natureza tem misturas desses componentes, mas elas têm diferença. Basicamente, a galactose e a frutose têm um índice glicêmico mais baixo se comparado à glicose, tá? Ou seja, açúcares dos frutos, do leite, tem uma dificuldade tem um impacto glicêmico menor se comparado ao açúcar de cozinha, né? Natureza do amido, eu já falei isso. Amido resistente. Gente, quem cozinha aqui, né? Pense comigo, numa panela normal, é mais fácil cozinhar macarrão ou feijão? Macarrão, tá? O feijão tem uma casquinha, não tem? E tem muito amido resistente. Isso dificulta muito o processo de cocção, ou seja, cozinhar. Isso é um fortíssimo indicativo que a digestão desse alimento também é lenta. Por quê? Pela riqueza de fibras. Outra coisa, amadurecimento do alimento. É uma coisa você comer manga de vez, outra coisa é comer manga bem molinha. Porque a digestão da manga bem molinha é muito mais fácil. Outra coisa, banana verde. É uma boa experiência. Não, ninguém come banana verde, eu sei. Mas a massa da banana verde é um processo que a gente chama de biomassa, que a gente utiliza muito na técnica dietética. Dá para fazer brigadeiro, dá para fazer nhoque, dá para fazer torta, dá para fazer um bocado de coisa. Ele se mostra o que? O diabético come esse alimento, como a banana estava verde, ele ainda não amadureceu, aquele carboidrato não está disponível para o organismo, ou seja, as enzimas não conseguem digerir aquele carboidrato, então a gente simplesmente come, vai dar saciedade, mas a gente não vai absorver ele. Agora, a banana bem madurinha, aquela bem macia, que se aperta já desmancha, essa sim está muito disponível para o nosso organismo, repleto de sacarose, assim vai alterar mais a glicose.
da nossa corrente sanguínea, grau de gelatinização do amido. Uma coisa é comer um macarrão al dente, outra coisa é comer um miojo empapado. Obviamente o miojo empapado vai ser muito mais fácil de mastigar, no estômago vai ser muito mais fácil de digerir, então ele vai lançar muito mais, a rapidez com que ele vai lançar a glicose na corrente sanguínea é muito maior. Por isso que a gente indica macarrão al dente ou macarrão grandura integral para o diabético, tem um efeito um pouco melhor, se comparado aos outros, né? Tamanho da partícula. Uma coisa, é mais fácil eu comer aveia trituradinha do que aveia em flocos. A aveia em flocos eu tenho que mastigar, eu sou obrigado a mastigar. E esse processo de mastigação é uma fonte de saciedade e também dificulta a digestão do alimento. Isso eu vou explicar mais na frente. Pode passar. Pode. Temos aí então um esquema. Acho que alguns já viram isso. Hoje eu vou explicar com uma outra ênfase. Temos dois alimentos, comparando batata com feijão comum, tá? Eu já falei para vocês, glicemia normal entre 70 e 100. Esse indivíduo estava com glicemia normal e resolveu comer batata, só batata. Vamos ver o efeito disso. Pode dar 2 cliques. 8. No intervalo de 30 minutos, o indivíduo saiu da glicemia 80 e foi acima de 140. Como a elevação foi muito rápida, nosso corpo é obrigado a liberar muita insulina. Dá mais 3 cliques. Olha, mais outro. Mais outro. Outro. Pode apertar. Isso. O que aconteceu? Se meu açúcar do sangue se elevou muito rápido, meu organismo é obrigado a liberar muita insulina na corrente sanguínea, que eu chamei de hiperinsulinemia. A insulina vai funcionar como? Vai pegar a glicose da corrente sanguínea, que já digeriu o carboidrato, lançou na corrente sanguínea o açúcar, vai pegar o açúcar e lançar nos tecidos. Tudo bem. Daqui a pouco, minha corrente sanguínea está com pouco açúcar. Vai gerar uma hipoglicemia. Olha o que acontece. Aperta mais 2 vezes. Vai gerar uma hipoglicemia de rebote. O que é isso? Ele se elevou bruscamente, a queda foi brusca. Qual é o problema? Observe que ele... Exatamente, a queda foi brusca. E observe que ele começou com a glicemia de 80 e terminou com a glicemia em 70. Olha lá embaixo. Isso vai gerar um quadro grave de fome, vai liberar muito hormônio da fome, que é a grelina. Eu entro num ciclo vicioso. Qual é o ciclo vicioso? Eu libero muita insulina, lá em cima eu tenho muito açúcar em excesso, minhas células vão ficar saturadas de glicose, automaticamente eu vou produzir muitos triglicérides, está ali na ponta, eu vou aumentar os triglicérides, e logo depois eu vou gerar fome. Então a pessoa entra num ciclo vicioso, ciclo de fome e engorda, nunca está satisfeito. E isso acontece com frequência na alimentação atual. E o feijão comum já é o contrário. O feijão comum demora tanto para digerir que ele não coube no gráfico. Aquela linha continua, está ali, 120 minutos. Ele se estende até 3 horas. É só observar o seguinte: quando você come feijoada, você não quer ver alimento na sua frente, umas 4, 5 horas, não é isso? Demora para digerir. Então a característica de lentidão da digestão do feijão, além de assegurar que não vai ter picos glicêmicos, ele assegura também a saciedade. É um outro ponto positivo para o controle de peso. Então, temos vários gráficos. Eu esperei que o slide ficasse maior, mas o que eu quero falar? Aqueles 2 gráficos lá em cima, né, o primeiro gráfico que ela está apontando é o açúcar do sangue, e o outro gráfico logo ao lado é a insulina. Tá ok. A linha azul são os alimentos de alto índice glicêmico, que digerem muito rápido. E os alimentos vermelhos são de baixo índice glicêmico. O que eu quero comparar? Se a digestão daquele carboidrato é lenta e eu libero pouco açúcar, eu vou liberar pouca insulina. Ou seja, será muito difícil de eu engordar. Agora, se eu vou digerir um carboidrato que libera muito açúcar na corrente sanguínea, meu corpo é obrigado a lançar muita insulina. Está lá no gráfico. Isso é um primeiro problema. Qual é o segundo problema? Lá embaixo, os últimos gráficos. Eu tenho aí a epinefrina, que é a adrenalina, né? E logo ao lado eu tenho o hormônio do crescimento. Esses 2 hormônios a gente considera de hormônios contrarregulatórios, ou seja, quando eu estou 4, 5, 6 horas sem comer, eu libero esses hormônios da corrente sanguínea para ele quebrar dos nossos estoques gordura, para lançar na corrente sanguínea para a gente utilizar essa gordura.
O que acontece? Lá em cima está mostrando ali, primeira hora, segunda hora, terceira hora, eu estou elevando o açúcar do sangue e elevando a insulina. E depois da digestão, que houve uma queda brusca de insulina, automaticamente nas horas subsequentes, que é 5, 6, 7 horas, eu começo a liberar muitos hormônios do estresse e muitos hormônios da fome. Pode observar, pessoas que comem muito carboidrato, rodízio de pizza, né? Comeu rodízio de pizza, ficou farto. Primeiro bate aquela depressão pós-prandial, aquela coisa, lentidão, né? Segunda coisa, daqui a 3, 4 horas, você vai ver que a pessoa está agoniada para comer de novo. É esse efeito. E esse efeito acontece com você, com seu irmãozinho pequenininho, com seu vovô de 65 anos, acontece com todo mundo.